Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje rolou a quarta partida do match entre Calci e Nepomniachtchi pelo Campeonato Mundial. E para você entender um pouco o que rolou durante essa partida de hoje, é importante saber que hoje é aniversário do Magnus e claro que no aniversário dele o Magnus não vai querer muito estresse, né? Então, isso é importante para você entender o que aconteceu na partida, entender cada um dos lances que eu vou te explicar agora, beleza? Bom, então, bora lá, bora começar a análise dessa partida. Bom, pessoal, então nessa partida o Calcin ele tava de brancas contra o Nepo. E como eu já tinha até falado já, acho que lá no meu Instagram, que eu fiz uma live falando sobre o match, eu esperava que nessa partida o Calcin fosse começar com o lance 1e4 mesmo, porque assim como no match com o Caruana, o Calcin ele seguiu essa abordagem de variando, jogando e4, d4, até mesmo c4 ele chegou a jogar no outro match. Então eu esperava que ele fosse jogar isso mesmo, pra ver o que o Nepo preparou contra E4, né? Ele ainda tá naquela fase de cada um testando as aberturas do outro, né? Tentando entender o que cada um preparou ali. Então o Calcin ele fez E4 mesmo. E assim, apesar de eu ter falado ali no início, né, que o Magnus não ia querer muito estresse no aniversário dele, é claro que ele ia tentar ganhar, né? Ele jogou E4 aqui, tentando algo, e provavelmente o Calcin, ele tava esperando que o Nepo fosse jogar C5. Porque assim, o Nepo é um grande especialista na Siciliana Najdorf, então é a variante principal dele, e eu queria muito ter visto uma partida na Siciliana Najdorf, o que o Calcin preparou, qual ideia ele tinha contra a Najdorf, mas teve aqui uma surpresa muito grande já na abertura, né? Eu acredito que o Calcin não esperava isso, que o Nepo ele fez o lance E5. Então, o que acontece? Em matches pelo Campeonato Mundial, normalmente os jogadores de pretas, eles costumam adotar uma abordagem assim mais sólida para jogar de pretas. Então, o cara que tá de pretas, normalmente ele vai jogar uma abertura assim bem consistente, uma abertura muito sólida e buscando um empate. Para quando jogar de brancas, então tentar algo mais. Só que foi muito surpreendente isso, porque o Nepo, ele nunca joga E5, né? Então, assim, até teve umas partidas recentes, até no último confronto deles no Norway Chess, o Nepo, ele jogou E5, só que entrou numa posição de uma berlinesa, né? Ele jogou, foi uma Ruy Lopes, ele jogou cavalo F6, mas assim, tava aquele ar de que ele tava escondendo algo, né? Por isso que ele jogou isso. E eu achei que ia rolar a Najdorf mesmo, teria sangue aqui no tabuleiro hoje. Mas o Nepo ele fez E5, o Calcin fez cavalo F3, normal. E aqui uma outra surpresa, que o Nepo ele faz o lance cavalo F6, levando para as posições da Petrov, né? Ou variante russa, né? A Petrov, ela é conhecida por ser uma variante assim extremamente sólida, né? Que geralmente leva para estruturas simétricas e é uma defesa que inclusive foi usada no outro match pelo Caruana, né? O Caruana ele preparou a Petrov, inclusive o Caruana jogou várias partidas nessa posição com o cavalo F6 e recentemente a Petrov ela tá assim muito popular mesmo, né? Então há um tempo, Gelfand e Kramnik eram os principais nomes jogando a Petrov, mas depois o Caruana surgiu aí com novas ideias nela. E agora o Nepo resolveu adotar a Petrov também. Provavelmente vai ser a defesa principal dele quando o Calcin jogar com E4. E, olha, sinceramente, é difícil passar dessa Petrov, viu? É uma abertura assim muito sólida, é muito difícil do branco conseguir alguma vantagem, né? O Calcin ele vai ter que criar bastante coisa aí se ele quer jogar com E4 nas próximas partidas, né? Bom, mas aí o Calcin jogou o cavalo por E5, que é um lance normal, D6. Não dá para tomar em E4 direto, né? Porque aqui tem dama E2, já ameaça o cavalo. Quando voltar, tá levando um cavalo C6, perdendo a dama. Então,
quando joga o cavalo por E5, na Petroff o preto tem que jogar D6 primeiro. Ataca o cavalo G5, cavalo F3 e só agora joga cavalo E4. E assim, o branco tem várias alternativas à disposição, tem muitas linhas interessantes até. Só que o Carlsen no match com Caruana, ele nunca entrou na variante principal, que é essa que surgiu hoje, né? Jogando com D4. Ele acabou jogando outras variantes, como Dama E2, Cavalo C3, que são possibilidades aqui também. Ele não conseguiu muita coisa contra o Caruana, na verdade, mas aí ele veio com D4. Então seguiu D5. E aqui surge a estrutura que eu falei, que é uma estrutura simétrica, né? Então é a mesma estrutura de peões. E nesse tipo de posição, são estruturas simétricas, é bem difícil de você conseguir desequilibrar a posição. Por isso que a Petroff, ela tem essa fama de ser uma abertura tão sólida, né? Então aqui veio o bispo D3, bispo D6, roque, roque. E aqui, para tentar desestabilizar um pouco aqui o centro das pretas, o Carlsen faz um lance C4. Bom, essa é uma posição muito teórica, tá? Como você já deve ter visto aqui nas outras partidas, os dois jogadores estão muito bem preparados na fase da abertura. E então, assim, a preparação deles vai longe aqui nessa partida. Mas aqui C4 é um lance bem natural, né? Não pode tomar em C4, tá caindo aqui o cavalo de E4. E então as pretas fazem C6 para defender D5 e agora torre E1, atacando assim o cavalo de E4. Aqui tem várias opções, né, como tomar em D5, cavalo C3 direto também seria uma possibilidade. Tem muitas partidas recentes aqui nessa posição. Mas o Carlsen preferiu jogar aqui o lance torre E1. E assim, diferente das outras partidas, porque nas outras partidas o Carlsen sempre veio com uma ideia interessante assim na abertura, logo nos primeiros lances, alguma ideia que não fosse assim tão usual, né? Que inclusive colocou problemas pro Nepo, né? Igual naquela Catalã, na última partida jogou torre E8, na primeira teve aquele sacrifício de peão também. Só que nessa o Carlsen ele entrou nas linhas principais mesmo, essa variante aqui com torre E1 tem muitas partidas. Ele ameaça aqui tomar o cavalo de E4, então o Nepo faz bispo F5 e agora dama B3. Sempre que esse bispo ele sai ali de C8, né, surge ideias assim como dama B3 em muitas posições, que o bispo ele acaba fazendo um pouco de falta ali na ala da dama, que ele para de defender B7, então veio dama B3 e aqui o Nepo faz o lance dama D7. Bom, esse lance aqui ele parece um pouco estranho, né, porque para onde que vai desenvolver esse cavalo agora, né? Mas é o lance mais forte da posição, a melhor forma de defender esse peão de B7, porque outros lances aqui já não é tão simples assim, porque o preto ele tem que defender os dois peões ao mesmo tempo, né? Defender D5 e defender B7. E com o lance dama D7, ele defende o peão de B7 e também com temas táticos aqui, ele está defendendo o peão de D5, porque se tomar em D5, CD5, dama D5, sobra aqui bispo por H2, dá esse descoberto e daí tá caindo a dama. Então, por isso, o lance estranho aqui, dama D7. E além disso, a dama em D7 defende o bispo de F5. Então, quando o Carlsen faz aqui cavalo C3, agora o preto tem a possibilidade de tomar em C3. Então aqui já troca duas peças menores, né? Que aí toma em C3, bispo F5, dama F5, B toma C3. E aqui um momento importante também, né? No momento que joga dama por F5, o Carlsen fez B por C3. Mas teria que avaliar também o lance dama por B7. Porque olha só, depois de dama por B7, a torre de A8 está atacada e o cavalo de C3 também. Só que aqui a ideia do Nepo seria jogar dama D7, sacrificando a torre de A8. Porque se agora o branco aceita ali, jogando dama por A8, cavalo A4. E essa dama ela vai ficar presa, porque agora ameaçou cavalo A6. Por exemplo, se C5, cavalo A6, tome F8, bispo F8. E aí o preto ele tá completamente ganho nessa posição. Então não dá para tomar lá em B7. E, por exemplo, na verdade dá para tomar em B7, não dá para tomar em A8, né? Mas quando joga aqui dama por B7, dama D7, uma possibilidade seria jogar o final aqui tomando em D7, cavalo D7, C5, porque se, por exemplo, tomar direto em C3, tem a opção de tomar em C4, né? Então C5 e agora bispo H2.
E essa é uma posição que teve várias partidas já, como na partida Vatier-Lagrave e Caruana, em 2017, seguiu nessa posição aqui. Então dá para perceber que é uma posição bem teórica, né? Então aqui já teve um monte de partidas nessa posição, só que o Carlsen ele preferiu jogar B toma C3. Então seguiu aqui B6 para defender o peão de B7, C por D5, C por D5 e agora dama B5. Então assim, é uma posição que o branco ainda tem uma pressão aqui, uma pequena pressão, mas se o preto ele encaixar alguns lances, acertar alguns lances aqui, o preto ele vai conseguir igualar essa posição. Eu falo que o branco ainda tem uma pressão porque falta desenvolver ali o cavalo de B8, tem que tomar cuidado com o peão de D5 também. O branco tem ideias como A4, A5, bispo A3 para trocar o bispo de casas pretas aqui. Então ainda tem que acertar uns lances. E aqui o Nepo ele faz dama D7, que é o lance fino da posição também. Então assim, os dois muito bem preparados. Até esse momento o Carlsen parecia que estava jogando uma partida de blitz, né? Porque ele jogou todos os lances ao toque, né? O Nepo ele já foi assim pensando um pouco mais, mas também dava a impressão que ele estava ainda na preparação aqui. Nessa posição, certeza que ainda estava na preparação, né? Só que ele foi pensando um pouquinho mais, de repente revisando, lembrando alguns lances da preparação, mas o Carlsen estava jogando um ritmo de blitz. E aqui veio esse dama D7 para trocar as damas. Novamente não pode tomar em D5, que leva o bispo H2. E aqui o Carlsen faz A4. Torre B1, defendendo a dama. Também foi jogado uma partida do Lagrave, né? O Lagrave de brancas jogou com torre B1. Só que A4 aqui, feito pelo Carlsen, é um lance que é bem interessante também, porque a ideia dele, né, é que ele defende a dama e depois da troca das damas, A toma B5, agora tem uma pressão em cima do peão de A7, né? Então esse peão ele pode se tornar uma debilidade aqui. Então essa aqui é a ideia básica aqui do lance A4. Seguiu então dama B5, A B5, e daí o Nepo ele joga o lance que mais faz sentido nessa posição, que é o lance A5, para já resolver os problemas aqui do peão de A. Porque se agora tomar em A6, cavalo por A6, o preto está jogando cavalo C7, e o branco não conseguiu absolutamente nada nessa posição, né? Aqui as pretas já conseguiram igualar. E aí nesse momento, depois de A5, o Carlsen ele faz a primeira novidade da posição, porque até aqui já tinha partidas. Então, buscando aqui na base, eu encontrei 3 partidas nessa posição. Então, muito provavelmente os dois estavam preparados até aqui. Só que aí, nesse momento o Carlsen faz um lance cavalo H4, aqui no lance 18, que é uma novidade. E ele ainda naquele ritmo de blitz, e aqui o Nepo começa a pensar um pouco mais. Então pode ser que nesse momento o Nepo ele tenha saído da preparação aqui depois do cavalo H4. A ideia desse lance, levando o cavalo aqui para o canto do tabuleiro, é jogar um cavalo F5. E, por exemplo, digamos que o preto faça um lance natural, como o cavalo D7, é possível jogar cavalo F5, tocando no bispo. Se bispo C7, cavalo E7, rei H8, cavalo D5, e as brancas ganham um peão. Então essa aqui é a ideia das brancas, né? Então o próximo lance aqui, ele é praticamente forçado, que foi o lance G6, feito pelas pretas. E aí uma ideia bem interessante aqui do Carlsen, que ele faz ao toque também, ali no ritmo de blitz, ele faz o lance G4. Bom, o que ele quer com esse lance, né? Com o lance G4, ele quer voltar o cavalo para G2 para levar esse cavalo para uma casa melhor, que esse cavalo no canto do tabuleiro ele não está bem colocado. Então esse cavalo ele pode vir ou para a casa E3 ou para a casa F4 para pressionar o peão isolado de D5. Então basicamente é essa a ideia do G4, e em muitas posições as brancas vão poder fazer o lance G5, assim ganhando mais espaço, né? O G4 já ganhou mais espaço na ala do rei, e o peão de G5 ele vai controlar algumas casas importantes, tira a casa F6 do cavalo, por exemplo. Então assim, é uma ideia que parece bem interessante para pressionar aqui o final. E além disso, às vezes pode chegar um bispo em H6, né, usando aqui as casas pretas. Então assim, na hora que eu vi a posição, assim, dava a impressão que o Magnus fosse novamente pressionar ali, ter algumas
ideias para pressionar nesse final, né? Foi uma novidade e parecia ter ali algumas ideias interessantes. Só que o Nepo jogou o cavalo D7, veio o cavalo G2, que é a ideia, e nesse momento o Nepo ele joga quase ao toque, ele jogou muito rápido aqui, ele pensou uns 3 minutos ali e fez um lance torre de FC8. E assim, esse era aquele momento que se o cara ele não tá na preparação, é aquele momento para o cara pensar um pouco, né? Porque ele tem várias ideias, né? Ele pode jogar um torre E8, por exemplo, pode de repente trazer a outra torre para C8. Tudo bem que trazer a outra torre para C8 não faz tanto sentido, porque ele quer disparar o peão de A em algum momento, né? Mas ele jogou muito rápido, então deu uma impressão de que o Nepo ele também já estava preparado. Então é um negócio absurdo assim essas partidas, o nível de preparação deles, né? Porque mesmo numa posição onde um dos jogadores faz uma novidade, né, uma posição que nunca foi jogada, muitas vezes o outro já está preparado para aquela ideia também. Então assim, o nível deles na preparação de aberturas realmente é um absurdo, né? Vai ser difícil para qualquer um dos dois assim colocar problemas na abertura, né? Bom, aqui o Magnus ele faz um lance bispo F4, que assim é um lance que surpreende um pouco porque leva para uma variante muito forçada depois de bispo F4. É claro que faz sentido aqui esse lance para desenvolver o bispo e poder trocar os bispos e usar a casa F4 também para melhorar o cavalo. Mas acontece que depois de bispo F4, cavalo F4, ataca o peão de D5, não dá para defender com o cavalo F6 por causa de G5, então aqui a gente vê qual é a ideia do lance G4, só que aqui torre por C3, cavalo por D5 e agora torre D3. E assim, o Nepo ele jogou muito preciso, né? Então dá para entender ali, o Carlsen ele jogou uma ideia nova, que se o Nepo não tá bem preparado, então de repente não encontra os melhores lances ali na hora, ele pode conseguir sim uma vantagem. Só que acontece que o Nepo tava bem, ou então encontrou todos os lances ali na hora, né? Porque aqui novamente ele joga o mais preciso, torre D3. E a ideia do Carlsen era justamente essa, poder jogar um torre E7, tocando aqui no cavalo de D7. Então, apesar do preto ter esse forte peão passado de A, que já está até apoiado pela torre de A8, agora o branco consegue invadir a sétima fileira com torre E7. Seguiu aqui, então, cavalo F8. Né? O preto ele continua com as ideias de jogar agora a torre por D4. E aí, torre por D4 já toca G4 também. Então, o Magnus fez cavalo F6, cheque, rei G7, cavalo E8, rei G8 e agora D5, ele não quer perder esse peão, né? Esse peão de D passado ali é bem importante e agora não pode jogar torre por D5 que tem cavalo F6 cheque, dá um duplo aqui. Então depois de D5 o preto ele precisa criar contra-jogo também, não pode ficar parado, só que assim, o contra-jogo das pretas ele é muito simples, né? O primeiro lance que vem na cabeça é disparar o peão de A. Vamos disparar o peão de A, porque se em algum momento o branco, ele, por exemplo, tiver que voltar a torre para segurar o peão de A, vai acabar trocando o peão de A pelo peão de D, vai simplificar toda a posição e a partida ela vai terminar em empate, né? Então faz todo sentido jogar aqui A4, seguir o cavalo F6 cheque, rei G7 e agora G5. Bom, G5 faz sentido, né, para dar um apoio aqui para o cavalo. Só que não está claro como que as brancas vão continuar progredindo aqui nessa posição. Porque o preto já está vindo com o peão de A, já está vindo com A3 e já está vindo A2 e o contra-jogo das pretas também é bem forte aqui nessa posição. Então, percebendo isso, o Magnus ele resolveu não se estressar mais aqui com essa partida e curtir o aniversário dele. E ele resolveu jogar aqui o lance cavalo E8 cheque e repetir a posição, porque cavalo E8, depois de rei G8, ele faz cavalo F6 e a posição ela vai repetir depois de rei G7, cavalo E8 e terminou aqui em empate, né? Então assim, hoje foi uma partida sem muitas emoções, na verdade, os dois jogadores ali muito bem preparados. Novamente, não é claro até onde foi a preparação deles, né? A do Carlsen
provavelmente talvez seja a partida inteira, porque o Carlsen ele gastou menos de 20 minutos nessa partida. Então, assim, muito provavelmente tudo que aconteceu aqui ele já tinha analisado. Então, talvez o Nepo tenha encontrado alguns lances ali na partida, mas o Carlsen eu acredito que nem saiu do book, né? Então, assim, foi um dia tranquilo pro Carlsen. Não quis se estressar tanto e vamos ver o que acontece amanhã na próxima partida da quinta rodada. Dessa vez, Nepo de brancas contra o Carlsen. Nas duas primeiras partidas que o Nepo jogou de brancas, rolou uma Ruy Lopes, em que o Nepo ele não conseguiu nada nas duas partidas, ali no anti-Marshall, né? Ele tentou H3, tentou A4, o Carlsen estava muito bem nas duas posições. Vamos ver o que acontece amanhã, né? Se tivesse que chutar qual abertura vai acontecer amanhã, eu diria que amanhã o Nepo ele vai jogar Bispo C4 e vai entrar nas posições da italiana, porque eu não acho que ele vai conseguir nada de diferente ali na Ruy Lopes, né? Mas bora ver o que acontece aí nessa próxima partida. E galera, seguinte, se vocês estão gostando aqui das análises, querem que eu continue fazendo as análises do match, deixa um like aí no vídeo, deixa aí nos comentários o que você tá achando, que isso aí é bem importante para eu saber aqui se eu devo continuar fazendo as análises aqui ou não, né? Beleza? Bom, então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até a próxima.